Boa noite, gente. Desconsiderem, quase que não sai. A cara de cansada, são 6:30 da tarde e eu tô aqui debruçada sobre o caderno para poder colocar mais ou menos no papel, para poder trazer mais ou menos uma ideia concreta do que eu falei mais cedo sobre o filme da Moana, sobre os filmes da Moana. Então, eu tô aqui com uma cola, tudo isso aqui escrito. E assim, eu ainda não destrinchei a Moana em si. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma prévia, assim, de pontos do filme 1 que estão me chamando a atenção, assim, né, de cara. E aí, ao passo que os comentários forem surgindo, que as ideias forem surgindo aqui, a gente vai prolongando. Não vai dar para poder abranger o filme todo num único vídeo, senão vai dar mais de horas. Até porque vocês sabem que eu falo, né? Mas eu acho que eu vou falar menos, porque eu tô com colinha aqui. Então, acho que vai dar pra eu não devanear tanto, né? Não devagar tanto. Enfim, então vamos lá. Fiz essa pequena introdução. Vamos falar sobre o filme 1. Ainda naquela pauta, ainda naquela hipótese, naquela ideia de que Moana está sendo analisado não pelo viés que é apresentado pela Disney, mas pelo viés de ser uma jornada do herói na transição, no filme 1 no caso, na transição da infância para a adolescência. Então vamos lá. Então o filme 1 é o chamado do mal, uma coisa assim, né? E esse chamado, ele acontece na primeira infância, né? Aparece ela, picutuchinha, bem gostosinha, gordinha, vontade de apertar. Ela deve ter o que ali? Uns 3 anos? No máximo, né? E aí ela tem aquele chamado do mar, aquele encanto do mar. E aí a gente pode trazer isso para essa vertente da adolescência, quando você tem aquele primeiro encanto por alguma coisa. Tem pessoas que têm aquela ideia, né? Com 3, 4 anos, vê uma coisa na televisão e aí vai... Tô na época da televisão ainda, né? Hoje em dia é na internet, enfim. Aquela profissão que chama atenção, aquele personagem que quer ser igual. E você percebe que os personagens dos filmes, das séries, dos desenhos, tudo isso vai moldando o caráter da criança até a adolescência. Né? Então é esse chamado. No filme 1 também é pontuado o conflito geracional, de gerações, e o conflito de autoridade. Então, logo no início mostra ela bebezinha, o chamado no mar, depois passa para ela já tendo que aceitar que agora ela vai receber a posição de líder da... Desculpa, gente, tô cansada. De líder da tribo, né? Então ela começa a se preparar ali, mas vocês veem que ela não tá à vontade, porque na verdade não é aquilo que ela quer ser. E aí a gente volta para nossa realidade aqui. O adolescente
ele acaba que ele cumpre as ordens, ele cumpre as regras, mas não é aquilo que ele quer fazer, não é aquilo que ele quer ser. Na verdade, ele nem sabe o que ele quer ser aquele personagem, ele quer ser igual o coleguinha da escola, o coleguinha vizinho, enfim. Então, fica aquela de, no filme, eu lembrei agora da cena, né? No filme tem uma problematização, né? Falta de peixes. E aí o pai fala, começa a pensar numa solução. E ela... A palavra fugiu da mente. E ela sugere que cruze os corais, os recifes, para poder ter mais peixes. Aí vem a crise geracional. Ah, mas tem uma lei antiga que diz que não se deve atravessar os recifes. E ela fala, mas é uma lei antiga, de uma época em que tinha peixes. Ou seja, porque na época da senhor, na época da senhora, porque era diferente, porque agora é tudo diferente, porque agora passamos por essa fase também, né? Aliás, falando disso, eu estava conversando justamente com meu filho essa semana, essa semana, se não me engano, segunda ou terça-feira, eu estava conversando com meu filho sobre isso, exatamente sobre isso, não sobre o filme, mas sobre essa questão do conflito geracional, porque ele me pediu uma coisa específica e eu falei que não, e é uma coisa que ele me pede já há bastante tempo, e aí ele tentou mais uma vez fazer com que eu visse que eu não entendia nada daquilo, já que na minha época de adolescente não tinha o que tem hoje com relação a jogo. E aí eu falei assim pra ele, todo jovem faz isso, Anderson. Aí ele, todo jovem faz o quê, mãe? Aí eu falei assim, todo jovem acha que o pai não sabe nada. Todo jovem acha que sabe mais que o pai porque aquilo pertence ao seu tempo e não ao tempo do seu pai, ou da sua mãe no caso. E ele ficou assim, como assim? Aí eu falei assim, o adulto, ele não precisa saber exatamente tudo que tem ali para saber o que é aquilo ali. Aí dei uma explicaçãozinha básica, e aí eu falei para ele assim, não tem fulano e Beltrano que são mais novos que você? Aí ele tem. Aí eu, então, você tá brincando com fulano e Beltrano, que são mais novos que você. Por você ter mais idade que eles, ter vivido mais coisas que ele, você consegue perceber certas coisas antes que essas coisas aconteçam. Então você consegue prever, de certa forma, que aquilo ali não vai dar certo, você consegue antecipar que não é legal ou que aquela ideia deve ser seguida porque aquilo vai dar certo, concorda comigo? Aí ele, concorda, eu falei assim, não é assim que acontece? Ele, é assim, eu falei assim, pois bem. Agora, se você, que tem tão pouca diferença de idade entre fulano e Beltrano, imagina eu, que tenho essa diferença enorme de idade entre você e eu. Não só de idade, como de vivência. Eu vivi, né? Eu aprendi, eu não fiquei presa dentro de casa, como você infelizmente fica. Então eu tenho feeling, tenho percepções aguçadas de coisas que a vida me deu. Então eu não preciso conhecer as regras do jogo que você quer para saber se vai dar certo ou não. Então, aqui tá bem claro esse conflito, gente, já tem 9 minutos e eu tô no segundo ponto ainda. Esse conflito de gerações e a problematização com a autoridade, né? Você percebe que a Moana, ela
ela não se enquadra mais em obedecer como aquela criança, né? Ela não quer mais ter aquela obediência cega. O pai já não é mais o herói de outrora. A mãe ainda consegue ser um meio equalizador, não é a palavra, mas a mãe consegue ser um meio termo. Ela também já não é mais tão próxima da mãe assim, mas não vê a mãe tão distante quanto o pai. E aqui, vamos colocar entre parênteses, tá? No filme, o pai é a autoridade máxima e a mãe é a autoridade secundária. Mas, trazendo para a nossa realidade, cada um tem a sua realidade. Na sua família, a autoridade máxima pode ser um tio. Em outra família, a autoridade máxima pode ser a avó, como no filme Encanto. Né? Então, assim, vamos desapegar do rótulo o pai, a mãe, e sim, a figura de autoridade máxima e a figura de autoridade intermediária. O bonzinho e o malzinho, aquele que dá a ordem, aquele que pede, dá ordem com jeitinho, fingindo que tá pedindo. Né? Então ela começa a ter esse conflito, a bater de frente, a não aceitar mais calada, a não obedecer incessantemente não, a obedecer sem questionar. Então, mais um ponto que corrobora com a minha ideia, minha tese de que Moana fala sobre transição de vida. Terceiro ponto. Teimosia, afobação, falta de traquejo para alcançar os objetivos. Então, aqui eu tô naquela parte em que ela já conversou com a avó e ela não conversou com a avó. Eu tô naquela parte em que teve essa questão dos peixes e à noite ela pega o barco e vai sozinha tentar se aventurar. E você vê que ela foi teimosa, né? Porque ela desobedeceu, então ela foi teimosa, foi desobediente. Ela foi afobada, ela não pensou, ela não calculou nada. Ela não teve traquejo, né? Ou seja, ela, como eu estava acabando de falar, ela não calculou, ela não planejou, ela simplesmente se lançou. O que é uma característica muito, muito pertinente do adolescente. Inabilidade de lidar com as consequências dos seus atos. O jovem, o adolescente no caso, ele não sabe lidar com as consequências, porque primeiro que ele não previu a consequência. Então, quando a consequência vem, ele não sabe lidar, ele leva um susto e acaba não tendo a habilidade necessária para lidar com aquilo. Ela se lançou ao mar sem um preparo, sem nada, sem um rumo e deu besteira, ela se machucou e não sabia como fazer, como é que ela ia se justificar. E aí eu lembro de um fato meu. Eu, adolescente, devia ter o quê? 16 anos? Entre 15 e 17 anos. Eu morava com meu pai e a ex-esposa dele. E aí ela tinha proibido a gente de... Era eu e a filha mais nova dela, que é um ano mais nova do que eu. Ela tinha proibido a gente de andar de mototáxi. Na época o mototáxi estava começando, assim, né? E aí a gente morava ali em Campo Grande e eu tinha ido no West Shopping. Tinha ido no West Shopping fazer alguma coisa, pagar alguma coisa, algo do tipo. E tava com pressa de voltar pra casa. A Kombi, na época da Kombi, tava demorando pra caramba pra passar. E eu tinha horário pra chegar em casa. Eu peguei o mototáxi. Ai, com boga na mão, eu peguei o mototáxi. E pedi pra ele parar
um pouquinho depois da entrada da rua, porque a minha casa não era muito lá pra cima, então dava pra ver a entrada, e se alguém saísse no portão ia ver eu descendo da moto. E aí o medo de alguém me pegar descendo da moto foi tão grande que ao invés de eu descer pro lado certo, que seria pra fora da rua, no caso, da forma que ele parou, eu desci pro lado errado, desci pra dentro da calçada. E a minha perna chegou muito perto do cano de descarga, acho que é isso que fala, da moto. Eu não cheguei a encostar não, só o vapor me deu uma queimadura na panturrilha, na batata da perna. E aí eu entrei correndo pra dentro de casa, eu entrei pra dentro de casa, enfim, eu fui correndo pra dentro de casa, eu fui correndo pro banheiro e comecei a lavar com aquele chuveirinho do fica do lado da privada, né? Comecei a lavar pra poder esfriar a queimadura e não fechei a porta do banheiro direito. Pois ela entrou no banheiro. Primeiro ela cuidou de mim, me deu toda a assistência que eu precisei e depois me deu um esporro. E coisa típica de adolescente, né? Cada um tem a sua história. Aliás, deixa a sua história aqui nos comentários. Inabilidade, outro ponto. Se lançar no escuro sem saber no que vai dar. Então vamos lá. Ela tem essa primeira tentativa de ir para alto mar, meio que desnorteada. Já dessa segunda vez, ela dá uma preparada, né? Ela meio que se prepara. Ela não sabe muito bem o que vai acontecer, mas ela vai. E aí você percebe que ali a gente entra naquela fase de hoje em dia onde, vamos botar assim, onde o adolescente está começando a sair sozinho. Porque você vê que a mãe ajuda ela, a mãe auxilia ela, né, nessa passagem, nesse trajeto. E você percebe que é à noite, meio que escondido. Só a mãe sabia. Sempre tem aquele que te acoberta, sempre tem aquele que passa a mão, sempre tem aquele que você pode confiar. Que você sabe que se der M, você vai ter o apoio, o esporro, o colo e a pancada carinhosa daquele ali. E já são 18 minutos de vídeo. E eu vou só tentar fazer um resumo aqui desse outro ponto aqui. E eu gravo outro vídeo amanhã. Vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro ponto, assim, bem por cima do início da jornada dela. E aí, quando ela se lança no mar, que ela consegue passar pelos recifes, aí começa verdadeiramente a jornada dela com ela mesma. Você vê que ela tá sozinha no meio do oceano, ou seja, água, oceano, profundidade. A água nos remete aqui a emoções, sentimentos, sensações. E são emoções profundas, sentimentos profundos, sentimentos escuros, nas profundezas do seu ser. E aí, nesse caminho, ela vai encontrar o Maui, o Tamatoa, a Tefiti e a TK. Primeiro a TK, depois a Tefiti. E aí você percebe que ambos os 4 personagens são um misto de espelho da persona dela, né, vertentes dela mesma, espelhadas no outro, e professores, mentores, auxiliares. Então é uma vertente do eu emocional, do eu psicológico, do eu imaturo dela, projetado ou espelhado no outro,
e que ela tem que passar, superar, aprender com aquilo. E dentre todos estes 4, o Maui, eu vejo a maior ambiguidade, né? É como se ele fosse o mentor barra espelho fixo dela, né? Ele vai crescendo junto com ela. Você percebe que no início dessa jornada, ainda do primeiro filme, ele tá muito egóico, e aí já pro fim do filme ele já tá mais brando, já tá mais apaziguado. E já no segundo filme, ela tá mais madura, ele tá mais maduro. Mas eu não vou passar pro segundo filme agora. Aliás, eu vou parar esse vídeo agora. Eu fiz aqui uns pontos para comentar sobre o Maui, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o Maui, depois eu faço um vídeo só sobre cada um deles. Por quê? Porque só nesse pequeno pedacinho aqui, ó, foi só esse trecho, cadê? Esse trecho aqui deu 21 minutos. Então, assim, eu já imaginava que os vídeos não ficariam curtos. Então, mas eu não imaginava que fosse ficar tão grande. Então, eu vou botar esse vídeo agora no ar. Eu acho que eu vou colocar o título Moana, uma jornada adolescente. Ou Moana virando adolescente. Não sei. Tô pensando aqui. E é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês tinham pensado sobre isso, se não tinha pensado sobre isso. E, enfim, curta o vídeo, mostra para outras pessoas. Vamos fazer esse vídeo crescer. Um beijo.